Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é sexta-feira, estamos na 8ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: "Que ninguém mais coma de teus frutos." E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: "Não está escrito, minha casa será casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões." Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: "Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou." Jesus lhe disse: "Tende fé em Deus? Em verdade, eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, o seu ensinamento durante a sua pregação, durante a sua caminhada, trajetória neste mundo, ensina os seus discípulos a realmente aprofundar a sua fé. A fé é um dom que recebemos de Deus, mas ela precisa ser aprofundada. E Jesus é esse mestre que ensinou os seus discípulos a aprofundar a sua fé. Assim como Jesus mesmo vem dizer que aquele que tem fé, aquele que pede, aquele que reza, tem que acreditar que aquilo que está pedindo, aquilo que está rezando, realmente vai acontecer. Pois muitas das vezes, como Jesus diz, nós rezamos, mas duvidando. Às vezes duvidamos daquilo que rezamos, daquilo que pedimos e não acreditamos fielmente. Por isso, muitas das coisas que nós rezamos não acontecem, porque nos falta verdadeira fé. Nós duvidamos, vacilamos e ainda mais, como diz Jesus, nós não somos atendidos em nossas orações muitas das vezes, porque o nosso pecado, que é a falta de perdão, os impede de realmente confiar em Deus, de confiar plenamente na ação de Deus. Por isso, então, é necessário que quando nós rezarmos, como diz Jesus, realmente nós peçamos que Deus perdoe e perdoe também aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos feriram, aqueles que muitas das vezes pecaram contra nós. E nós que também muitas das vezes pecamos contra o nosso irmão e contra o nosso próprio Deus. Por isso, então, nós possamos aprender de Jesus realmente a ter essa fé verdadeira, essa fé profunda, e assim possamos realmente rezar a Deus com o coração aberto, coração livre de tudo aquilo que nos impede de aproximarmos do nosso Deus e Salvador. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.